sumos e marmeladas 100% natural. Com 95% de polpa de frutas, temos sabores de manga, cajamanga, ananás, goiaba, tamarindo e multifrutos acompanhados de gengibre, com e sem açúcar. Agora disponíveis em embalagens de vários tamanhos. Naturalíssimos, uma produção totalmente da nossa terra. Tenha uma vida saudável. O movimento Basta, atento à situação política, económica e social que o país atravessa, considera seu dever pronunciar-se sobre questões de interesse nacional que afetam diretamente o presente e o futuro de São Tomé e Príncipe. Nessa perspectiva, a Comissão Política do Movimento Basta reuniu-se no domingo, 24 de agosto de 2025, para analisar a situação política, social e económica do país com base na seguinte ordem do dia. Informação, estado de preparação da Convenção Nacional, diversos. Informação. No quadro da análise da situação que o nosso país atravessa neste momento, a Comissão Política abordou com particular atenção 3 assuntos centrais: a crise energética, a questão da nacionalidade por investimento ou doação e a evolução do processo de julgamento dos acontecimentos de 25 de novembro de 2022. Crise energética. Depois de analisar de forma exaustiva o ambiente político prevalecente em São Tomé e Príncipe na sequência da decisão da empresa Tesla de quebrar o contrato de fornecimento de energia ao povo santomense, e face ao clima de corte e racionamento de energia que o nosso país vive, a Comissão Política do Movimento Basta entende que esta crise é hoje um dos maiores entraves ao desenvolvimento económico e social da nossa terra. A instabilidade no fornecimento da energia elétrica compromete a vida das famílias, das empresas e da administração pública, pondo em risco a credibilidade do Estado e a confiança dos cidadãos nas instituições da República. Neste sentido, a Comissão Política do Movimento Basta considera ser urgente a definição de uma estratégia nacional de energia com soluções sustentáveis, diversificadas e menos dependentes de fatores externos, envolvendo transparência, boa gestão e participação dos parceiros estratégicos. A energia elétrica é hoje o motor do desenvolvimento, a base da atividade económica, da educação, da saúde e da vida cotidiana de cada cidadão. A dependência de um contrato mal estruturado que colocou nas mãos de uma empresa estrangeira o poder de desligar o país inteiro é um erro histórico e um atentado à dignidade nacional. Nenhum investimento ou contrato deve estar acima do interesse supremo do povo de São Tomé e Príncipe. Nacionalidade por investimento ou doação. Ao apreciar o Decreto-Lei número 7/2025, que regulamenta a Lei número 7/2022, a Comissão Política do Movimento Basta concluiu que o referido Decreto-Lei foi mais emenda do que soneto, porque não desenvolveu com rigor e detalhe os critérios, os mecanismos e salvaguardas que assegurariam a transparência, a justiça e a confiança. Ao invés disso, limitou-se a expor intenções genéricas, mas sem a densidade normativa correspondente. Relativamente à Lei número 7/2022, que criou o mecanismo de atribuição de nacionalidade mediante investimento ou doação, a Comissão Política do Movimento Basta considera que esta medida, pela sua natureza sensível, deve ser tratada com a máxima responsabilidade política, técnica e moral. Entende, por isso, que, havendo necessidade de mobilização de recursos para o financiamento dos projetos do Estado através deste mecanismo, o processo deve ser mais transparente e abrangente na busca de consensos para a definição de algumas condições que o Movimento Basta julga imperativas, tais como cota.
definição clara do número de cidadãos estrangeiros aos quais se pretende conceder nacionalidade no quadro desta legislação, mecanismo de fiscalização e controle, regras rigorosas sobre a conduta dos interessados para salvaguardar o interesse nacional e a imagem do país. Investimento. Definição de áreas prioritárias para a aplicação dos recursos provenientes deste mecanismo. Timing. Fixação de um prazo de duração do processo e consequente revogação da lei no seu termo. Doações. Orientação clara sobre os setores em que o Estado deve investir prioritariamente os fundos desta natureza. Comissão. Estabelecimento de percentagens justas e transparentes entre os donos do património e os agentes intermediários, distinguindo-se claramente as parcerias destinadas a investimentos e a doações. Proposta de criação de uma Comissão da Verdade e Concórdia Nacional. A crise política e institucional desencadeada pelos acontecimentos de 25 de novembro de 2022 continua a projetar uma sombra sobre a vida nacional, alimentando desconfiança, divisão e instabilidade. O silêncio e a ausência de um processo transparente de apuramento da verdade corroem a confiança do povo nas instituições e ameaçam a consolidação da democracia em São Tomé e Príncipe. O movimento Basta considera que chegou o momento de se dar um passo histórico, enfrentar com coragem as feridas abertas por esses acontecimentos, de triste memória para o povo de São Tomé e Príncipe, promover a verdade, a justiça e a concórdia nacional. Por essa razão, na carta endereçada no dia 14 de julho de 2025, a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, o Movimento Basta propôs a criação de uma Comissão da Verdade e Concórdia Nacional. Esta comissão deverá, como sugere a proposta do Movimento Basta, feita ao Presidente Carlos Villanova, deverá ser presidida de forma rotativa pelos líderes das 3 principais confissões religiosas de São Tomé e Príncipe, nomeadamente Adventista, Católica e Evangelista Protestante, como forma de garantir imparcialidade, confiança pública e espírito de reconciliação. Na mesma carta, o Movimento Basta solicitou ainda que o processo seja acompanhado por observadores internacionais de reconhecida credibilidade, designadamente Angola e Portugal, bem como a Comunidade Económica dos Estados da África Central, CEAC, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, a União Africana, a União Europeia, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e a Organização das Nações Unidas. Só com este acompanhamento plural e imparcial será possível garantir legitimidade, confiança e eficácia a um processo que deve unir e não dividir os santomenses. Estado de preparação da Convenção Nacional. A Comissão Política analisou o estado de preparação da Convenção Nacional do Partido, inicialmente prevista para 27 de setembro de 2025, e após a avaliação das condições operacionais, deliberou o seu adiamento para 25 de outubro de 2025, a fim de assegurar a conclusão dos preparativos e permitir a participação mais alargada dos membros da organização neste grande evento. Assim, a Comissão Política aprovou as seguintes realizações que conduzirão à realização da Convenção Nacional. Dia 13 de setembro de 2025, a Assembleia de Coordenação Regional na Região Autónoma de Príncipe. Dia 19 de setembro de 2025, palestra subordinada ao tema Mulher e o Futuro de São Tomé e Príncipe. Dia 27 de setembro de 2025, Conferência Metodológica Preparatória da Convenção Nacional. Dia 10 de outubro de 2025, Encontro com a Sociedade Civil. E no dia 25 de outubro de 2025, realização da Convenção Nacional. Diversos. A Comissão Política do Movimento Basta reiterou a determinação deste partido em continuar a trabalhar com disciplina, coragem e sentido patriótico pela construção de um São Tomé e Príncipe
estável e próspero, aberto ao mundo, mas firme na defesa da sua soberania e dos direitos do seu povo. O Movimento Basta em São Tomé, aos 27 de agosto de 2025, a Comissão Política Nacional. Gleba TV, informação que podes confiar.